Livro Universo em Desencanto, 15º fascículo da tréplica, quarta mensagem. Os sonhos da vida, do animal de origem racional. Os sonhos do animal racional, todos em liquidação. A liquidação dos sonhos, porque todos viviam sonhando, por a fase ser uma fase em liquidação, a fase do animal racional. Então, os sonhos todos em liquidação, porque é uma fase em extinção. Chegou a fase consciente, positiva, a fase racional. Então, tudo que é da fase negativa, da fase de animal racional, em liquidação. De formas, vence o que é da fase racional. Vence a cultura racional e todos que estão dentro da cultura racional, por estarem dentro da fase da justa força e razão. Então, todos os que estão dentro da fase racional estão fora da fase do animal racional, que está em liquidação. A liquidação é somente da fase de animal. O animal racional sucumbirá, pois sua fase está em extinção e prevalece a fase que está em vigor, a fase racional. E todos que estão dentro da fase racional não têm a ver com os que estão na fase de animal racional. Então, a fase de animal racional em liquidação de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, porque é uma fase que já se acabou, é uma fase que já terminou. Somente estão os feitos da fase em liquidação. E quem está dentro da fase racional está fora da fase de liquidação. A liquidação é somente para os que estão dentro da fase do animal racional. Os que estão dentro da fase racional estão por cima da fase do animal racional. Por a fase racional ser a fase prepotente, consciente, positiva, por ser racional. Por isso estão vendo os que estão dentro da fase racional como vivem e os que estão dentro da fase animal em liquidação como vivem. Os que estão dentro da fase de liquidação, sem garantia de espécie alguma, sem proteção de espécie alguma, sem amparo de espécie algum, completamente desprotegido de tudo, por ser uma fase que envelheceu e está se destruindo pela sua própria velhice. É uma fase que amadureceu e, depois de amadurecido, começou a se destruir por si mesmo. E de formas, quem está dentro da fase racional não tem coisa alguma a ver com a fase que está em liquidação, porque sabe perfeitamente que isto tudo é evolução natural da natureza. Uma fase a caminho do seu desaparecimento, a fase de animal racional. E a fase racional é uma fase intocável, por ser a fase natural da natureza que está em vigor. A liquidação é somente para os que estão dentro da fase de animal racional, vivendo como animal, vivendo como bicho, e o bicho tem a sua maneira de pensar, diferente, muito diferente de um aparelho racional ou de um recuperado racionalmente. E de formas que isso tudo são evoluções da própria natureza em liquidação de seus feitos, porque envelheceram numa fase contra os princípios normais e naturais da natureza. Então chegaria o dia da mudança de fase da natureza e a própria natureza limpar e varrer tudo que estava contra ela. E daí começando tudo a ficar desarranjado, desorganizado pelo comando natural da natureza. Mas a fase racional não tem a ver com a fase que envelheceu e que está em destruição de si mesma. E dessa forma, havendo as reviravoltas de tudo, por tudo estar velho e ter terminado o seu tempo de duração. Agora, os que estão dentro da fase racional
com a fase de recuperação do animal racional não tem a ver com uma fase que sabe que está a caminho de sua extinção, porque envelheceram e pela velhice existente vindo a transformação desta fase para outras classes inferiores, devido ao ponto primordial da vida do animal ser o ser material. A fase terminou e os seus feitos a caminho do extermínio, porque o animal racional paralisou-se e concentrou-se somente na matéria. Somente evoluiu o mal. E por evoluir o mal, é destruído pelo mal que criou. Pela evolução do mal que criou. Daí, vindo o desmoronamento da matéria, dos seres materiais. Então, quem conhece a fase racional e que está dentro da fase racional, está garantido e protegido e guardado pelos habitantes do mundo racional, pela fase racional, porque o que é da fase do animal, tudo em liquidação, a missão espiritual, tudo em liquidação, o mundo espiritual, tudo em liquidação, os protetores, os guias, os espíritos e todos os habitantes do espaço, tudo em liquidação, de formas que os espíritas, tudo em liquidação, os médiuns, todos em liquidação, os cavalos, todos em liquidação. Por ter terminado a fase do animal racional, terminou também a missão espiritual, de formas que está tudo em liquidação. Ninguém tem a mínima proteção de coisa alguma na fase de animal racional que está em liquidação. Ninguém garante ninguém. É o salve-se quem puder, porque está tudo em liquidação. É uma fase da natureza que terminou. Terminou a fase e seus feitos terminando a sua existência. Agora, quem está dentro da fase racional está amparado pela energia racional e protegido racionalmente, de formas que há necessidade da propaganda noite e dia para a recuperação do animal racional, que desconhece a fase racional e que desconhece que a fase de animal racional está em liquidação. E dessa forma, todos têm que fazer por onde com a propaganda noite e dia para salvar o animal racional, que desconhece os movimentos naturais da natureza e por isso desconhece o perigo que está exposto, por estar dentro de uma fase em liquidação, a fase de animal racional. E por isso é dever de você, que está ciente de tudo e do que todos precisam, ciente dos momentos cruciantes que atravessa a natureza, é dever seu e de todos fazer a propaganda noite e dia para a recuperação do animal racional que desconhece por completo que está dentro de uma fase em liquidação, para ser liquidado a qualquer momento sem esperar. Porque o animal racional, quando não conhece as coisas, anda completamente desprevenido por não conhecer as mudanças da fase natural da natureza. Então é dever de todos, seu e de todos, a propaganda dia e noite, noite e dia, para salvar o animal racional que desconhece por completo o que se passa, o que ocorre e que está dentro de uma linha que está em extinção. Tudo isso por evolução natural da natureza, por a fase de animal racional estar em liquidação, por ser uma fase que envelheceu e terminou a vida do animal. E por isso estão vendo e assistindo o que está se passando no mundo inteiro. Então, todos têm que se precaver e salvar, quantos puder salvar, procurando de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras a recuperação do animal racional. Retirá-lo da fase de liquidação. Retirá-lo da fase que está em liquidação dos seus feitos para não ser liquidado,
por não conhecer as evoluções naturais da natureza. E por isso, na fase de animal racional, o animal não tem mais com quem contar, nem onde se agarrar, por estar dentro de uma fase de salve-se quem puder e se puder. Porque a fase é de liquidação do animal racional. Agora, os que estão dentro da fase racional, esses têm com quem contar e onde se agarrar, ao mundo superior, com os habitantes de um mundo superior a esse, com o mundo racional, com os habitantes do mundo racional. A fase é racional e toda proteção é racional. Toda garantia é racional. Todo amparo é racional. E tudo é racional. Então, racional tudo é. É a fase que está em vigor, a fase do equilíbrio de todos. E a fase do animal racional nada é. É a fase do desequilíbrio de todos e o desequilíbrio de tudo. É a fase sem garantia, a fase em extinção. A fase que quem estiver dentro dela, por conta dela, está em liquidação. Não é que ninguém seja culpado. Ninguém é culpado, porque tudo isso é evolução da própria natureza. E sendo evolução natural da natureza, ninguém é culpado. Porque a natureza é quem governa todos e tudo. E por isso a natureza é quem fez todos. É quem gerou tudo e todos. É quem faz o alimento para todos. É quem mantém todos de tudo. A natureza é que faz todas as vidas, mantém todas as vidas, é dona de todas as vidas, e por ela ser dona de tudo, ela é quem governa tudo e todos, mantém todos e governa todos. É a dona da vida de todos e governa todos. E tudo isso é evolução natural da natureza, de uma mudança de fase. Portanto, não existe ninguém culpado, porque a natureza é que transmite as ideias, os pensamentos, as intuições, as imaginações, as aspirações, os gostos e as vontades. E por isso ela governa desta forma tudo e todos. E todos desta forma são instrumentos e comandados pela natureza. São joguetes da natureza, são verdadeiros robôs, e por isso todas as vidas são dela, feitas por ela, e mantém todas as vidas, dando todo o conforto. Fez alimentação para alimentar todos, todas essas máquinas, e quem manda é a natureza. Quem governa é a natureza. Governa aquilo que é seu, aquilo que ela faz, as vidas que ela fez, porque ela mantém. Portanto, quem manda é a natureza. Quem governa é a natureza. Agora, quem não se conhece não sabe por que vive. E quem não sabe por que vive pensa ser o que não é. E quem pensa ser o que não é, não sabe por que está vivendo e desconhece tudo do irreal. E julga ser aquilo que não é. E pensa que é mais do que tudo e do que todos, porque não conhece a natureza. Se conhecesse quem é a natureza, pensava diferente. E é por essa falta de respeito à natureza, a dona de tudo, é que estão sofrendo as consequências do grande atraso que amadureceu e apodreceu, e tudo em liquidação. Então a fase racional é uma coisa muito diferente da fase de animal racional em liquidação. E assim a vida do animal racional é uma e a vida do aparelho racional é outra. O animal racional em estado de inconsciência, por ser animal, e o aparelho racional no estado de consciência positiva racional. Dessa forma, prevalece o positivo, porque o negativo
por ser negativo em liquidação de si mesmo. A natureza é dona de tudo, conhece todos e conhece tudo. E assim tudo se desenvolve pela ordem natural da natureza. E de formas que o ponto vital da vida é racional. A verdadeira origem do ser racional. A porta racional está aberta para todos, mas para todos que respeitam o mundo racional, e fechada para aqueles que não respeitam o mundo racional. Quem não respeita não pode ser conceituado no mundo racional. O mundo racional é um só, e o racional superior é um só, sendo dois em um só, porque existe o racional superior da Terra, e todos aqueles que faltarem com respeito ao racional superior da Terra perdem todo o conceito do mundo racional e do racional superior, que são dois em um só, o de baixo e o de cima, e de formas que tem bichos que não respeitam ninguém, estão com a obra do racional superior da Terra nas mãos, mas não respeitam, e por não respeitarem, não têm condições, pelo seu indigno procedimento, de conviver junto do racional superior da Terra, que é o dono do livro Universo em Desencanto, de cultura racional. Porque são dois em um só. O racional superior do mundo racional e o racional superior da Terra. São dois em um só. Por serem ligados em um só, mas cada um em seu mundo, de formas que esses e essas, pelo procedimento indigno, perdem as condições do convívio de união com o mundo racional na Terra. Então esses e essas perderam todo o conceito do mundo racional. E todos esses e todas essas não têm condições de subir para o mundo racional por desrespeitarem o mundo racional. E por causa dessa falta de respeito, essas e esses continuarão dentro da hierarquia da deformação e descerão para as classes inferiores por quererem ser o que não são e de se fazerem passar por grandes conhecedores de cultura racional para iludir e ludibriar os incautos, para explorar comercialmente, quando esse conhecimento não é para exploração comercial, e sim para a salvação de todos. Se esses e essas respeitassem o racional superior e respeitassem o que é do racional, a cultura racional, estariam todos unidos ao racional, unidos à casa dos três poderes. Estariam no convívio da casa dos três poderes, a casa dos habitantes do mundo racional, a casa do racional superior. Então, esses forasteiros que estão fora da jornada racional não têm condições, pelo seu péssimo procedimento, de fazerem parte do convívio da casa dos habitantes do mundo racional na Terra, e dessa maneira iludindo os incautos, dizendo que recebem mensagens, falsas mensagens do senso diabólico desses traidores de si mesmo e dos demais. Infelizmente, o mundo está cheio de doentes desta ordem, que são considerados pelo mundo racional de falsos racionais, traidores de si mesmo, para depois sofrerem as consequências dos seus péssimos procedimentos. A linha racional é uma só, e racional é um só. E por isso o conhecimento é de um só, e o mundo racional é um só. Não existem dissidentes. Dissidentes não são racionais. Se fossem racionais, seriam equilibrados. Por não serem racionais é que são desequilibrados. Os desequilibrados são os que estão fora do convívio racional. Os desequilibrados são os que saem fora da linha racional.
E quem sai fora da linha racional está contra o racional, e estando contra o racional não tem condições de subir para o mundo racional. Os que estão fora da linha racional é que procuram criar inovações contra a linha racional, que é uma só. Não existem duas. Então esses e essas descerão para as classes inferiores por desrespeito à linha racional e por desrespeito ao mundo racional e por desrespeito ao racional superior. São os falsos racionais, indignos de terem os livros nas mãos, que não respeitam e não respeitaram. Então todos esses indignos e indignas que estão fora da linha racional descerão para as classes inferiores por estarem fora da linha racional. Quem está na linha racional está unido ao racional superior. E assim a vida constituiu-se de maus e bons. Os que procedem mal para si é, e os que procedem bem para si é. O bem tem entrada em todo lugar, e o mal não. Porque o mal, por si mesmo, se destrói. E o bem e o bom constrói. Há os que são dotados de grandes forças maléficas e magnéticas. São forças diabólicas. Só pensam mal e procedem mal. Esses descem para as classes inferiores por serem maus de natureza. É um venenoso. É um veneno com forma de bom. E esses venenosos descem para as classes inferiores. São os farsantes, os golpistas, enfim, têm todos os péssimos costumes. Esses são magnético puro. Aparentam ser o que não são. Aparentam ser bons, mas somente aparência. São traidores, falsos, mentirosos. Esses não devem nem pegar no livro de salvação eterna de todos, porque o procedimento é contra o bem. E nunca alcançarão o mundo racional, e sim descerão para as classes inferiores. É uma fruta venenosa, e por isso sempre mal intencionado, desequilíbrio total, porque o conhecimento racional é o bem puro, limpo e perfeito. Por isso é um conhecimento de salvação eterna de todos, da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. E esses e essas, com esse procedimento, estão contra o conhecimento racional. O conhecimento é de paz, amor e fraternidade universal. É para a salvação de todos e não exploração comercial, e não para a promoção individual. Por ser um conhecimento sem vaidade, puro, limpo e perfeito. O que um sabe, todos saberão. O que um conhece, todos conhecerão. Não tem mais uns mais sabidos do que outros, porque a cultura é para todos. O que um sabe, todos saberão. O que um conhece, todos conhecerão. A cultura racional é para todos. É somente ler e reler. Racional é uma coisa só. O que um conhece, todos conhecem. O que um sabe, todos sabem ou saberão. Não há um mais do que outros. O saber de um é o saber de todos. E por isso o racional superior não admite reuniões de espécie alguma, casa de pregações de espécie alguma, centros de espécie alguma, sinagoga de espécie alguma, lugar de reuniões de espécie nenhuma. Todos são servidos dentro dos seus lares. Todos são atendidos pelo racional superior dentro de seus lares. Todos são socorridos e atendidos dentro de seus lares pelos habitantes do mundo racional ou onde estiver. Quem proceder o contrário está criminosamente contra o racional superior e contra o mundo racional. É cada um tratar de si, lendo e relendo para entender, para compreender e sentir e saber melhor transmitir o que é cultura racional. Racional é uma coisa só. O mundo racional é um só. A linha racional é uma só. E o que um conhece, todos conhecerão.
O que um sabe, todos saberão. É somente ler e reler para desenvolver o raciocínio e se ligar ao mundo racional. E depois de ligado, se disser que está ligado, é imediatamente desligado e desce para as classes inferiores. Quem está ligado não diz que está ligado, nem demonstra, por ser assunto particular do mundo racional. Ninguém recebe mensagem do mundo racional, porque não há necessidade. Quem disser que recebeu mensagem e está recebendo mensagens, está mentindo, porque o mundo racional não transmite mensagem para ninguém. É um traidor do conhecimento racional. É um traidor do mundo racional. Está contra o mundo racional por dizer coisa que não existe. E esses e essas assim descerão para classes inferiores. O mundo racional não transmite mensagens para ninguém. E sim, depois de ligados, são orientados racionalmente. Somente orientação pessoal para o equilíbrio e o bom viver racional. Assim, eu advirto porque no mundo de matéria há bichos de toda ordem, de toda espécie, de toda forma e de todo jeito. E por isso há as pessoas boas e as pessoas ruins. E os maus são capazes de tudo, de dizer o que não existe. Por isso a ligação é um particular do mundo racional. Somente para a pessoa ser orientada para o seu bom viver e para o seu equilíbrio na vida. E não mensagens. Ninguém recebe mensagem. Os habitantes do mundo racional não transmitem mensagens para ninguém. E sim, depois de ligado, é orientado particularmente para o andamento particular de sua vida. Essas recomendações são feitas por causa dos falsos racionais que querem ser mais do que todos, querem aparecer com mentiras, querem se promover com mentiras. Esses assim fazem uma contra-propaganda. São os embusteiros, que não respeitam coisa alguma, não respeitam a sua própria salvação, não respeitam os habitantes do mundo racional, não respeitam o racional superior, não respeitam os de cima e não respeitam os da terra. Porque tem gente para tudo com aparência de bons, mas são verdadeiros doentes mentais. Isso são recomendações, porque no mundo de matéria tem gente para tudo, capaz de tudo. Então o mundo racional esclarece as pessoas dignas de tudo de bom, que muitas vezes se deixam levar pela sua boa fé, pensando que a pessoa é o que não é. Sim, porque existem os bons e existem os maus. Os maus não respeitam coisa alguma, porque os maus não reconhecem direitos de ninguém. E esse conhecimento é para toda a humanidade. É para os maus e para os bons. Os maus procedem mal. A intenção do mal é explorar tudo o que puder, dar golpes em todos que puder. Os maus aproveitam as oportunidades para iludir e trair os bons, porque os maus não reconhecem direitos e são maus com aparência de bons. Então há necessidade de alertar os bons, os bem-intencionados, porque onde estão os bons também estão os maus. E os maus por fora é uma coisa e por dentro é outra. Por fora um santo e por dentro um demônio em figura de gente. Isso é um alerta para os bons, para não se deixar levar pelas aparências, para não ter decepções desagradáveis, porque os bons esquecem que nem todos são iguais a si mesmo. Porque o bom está sempre bem intencionado e pensa que todos são iguais a si mesmo. Deixa-se levar pelas aparências de quem quer que seja, que aparenta ser aquilo que não é. Aparenta ser um santo, um poço de bondade e de virtudes puras, somente na aparência. No seu íntimo, tudo completamente o contrário, forjando os golpes devido à cultura racional ser para todos, para os bons e para os maus. Os maus agem à sua maneira, e os bons agem à sua maneira.
Os maus agem à sua maneira, planejando interesses pessoais, planejando golpes, porque existe gente para tudo. Aparenta ser uma coisa e é outra. Gente que não se respeita e não respeita coisa alguma, e finge que respeita, para tirar partidos. Os maus fingem de equilibrados e não são. Tem os maus que estão com os livros nas mãos e tem os bons com os livros nas mãos. Então os bons não devam se julgar iguais a outros que estão com os livros nas mãos e não são bons. Tem loucos com aparência de bons com os livros nas mãos. Tem doentes mentais com os livros nas mãos com aparência de bons. Tem de tudo com os livros nas mãos. Porque o conhecimento de cultura racional é para todos. É para os bons e é para os maus. Então os bons têm que ser orientados assim, dessa forma, para tomar precauções contra o mal. Os maus aproveitam todas as oportunidades para dar expansão a seus instintos. E para evitar tudo isso, o racional superior e os habitantes do mundo racional atende todos dentro dos seus lares e onde estiverem. Porque é um conhecimento para a salvação de toda a humanidade, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, e não para exploração de espécie alguma. É um conhecimento da verdadeira origem de todos, para a volta de todos ao seu mundo de origem, para saírem daí, do inferno da vida da matéria. E dessa forma, o racional superior e os habitantes do mundo racional estão dentro dos lares de todos, para fazer o que for necessário por todos, ou onde estiverem, desde que cumpra com as determinações do mundo racional, o dever de fazer propaganda de todas as formas, de todas as maneiras, dia e noite, para salvar o animal racional que desconhece que a sua salvação está na Terra, que o conhecimento de redenção universal está na Terra, que a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo de origem está na Terra. Então tem que levar o conhecimento ao animal racional que não sabe o que está se passando no mundo para a salvação dele e de todos. E assim, os que cumprem fielmente com amor e respeito o conhecimento da sua verdadeira salvação, em pouco tempo o raciocínio está desenvolvido e se ligará ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Depois que ligar ao mundo eterno, o mundo racional, começa então a nascer a vidência racional. Então aí vê seus irmãos, conversa com eles amistosamente, é orientado por eles, está sempre vendo eles, formam diálogos, não tem dia, não tem hora, conversam sobre tudo, assuntos variados, porque depois ficam acostumados a vê-los diariamente, por estarem com a vidência racional desenvolvida. E com a vidência racional, vê o mundo racional, por a vidência estar ligada à energia racional. Então se torna tudo pertinho, tudo unido, porque energia é uma coisa só, não há distância. Depois então ficam todos acostumados a conversar com seus irmãos, habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, que lá vocês deixaram eles e vieram dar esse passeio aqui embaixo. Esse passeio que já não suportam mais. Esse passeio amargurado. Agora tornam a voltar para o seu verdadeiro lugar, o mundo racional. E assim está aí o conhecimento de volta de toda a humanidade para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A causa de ser racional é o mundo racional. E assim farão diálogos muito lindos, conferências muito lindas com seus irmãos habitantes do mundo racional, que de lá vocês são também. É que vocês desceram e tomaram forma diferente. É que eles lá ficaram no mundo superior e vocês criaram esse mundo inferior, mas todos são irmãos, de formas que farão conferências lindíssimas depois de nascer a vidência racional. Diálogos lindíssimos sobre tudo. Tudo isso é da própria natureza de vocês, por serem de origem racional. Ligados à sua origem,
entrarão em contato com seus irmãos que lá estão no mundo de origem. Não é que é preciso que vocês sejam santos, puros e perfeitos. Na matéria não há santos, porque na matéria não há puros, nem limpos, nem perfeitos. É só o desenvolvimento no conhecimento racional, o desenvolvimento do raciocínio e se ligar ao mundo de razão suprema, que todos são oriundos de lá. É a coisa mais natural, vocês se ligarem ao mundo que vocês pertencem, o mundo verdadeiro seu. É a coisa mais natural, se ligar no seu verdadeiro mundo e voltar para ele, pois, se são de lá, não há dificuldade nenhuma. Somente ler e reler para o desenvolvimento do raciocínio. É a coisa mais natural. Vocês voltarem para o mundo de onde vocês são, é a coisa mais natural e mais simples, sem dificuldades, pois se é o natural de vocês. Se o natural de vocês é esse, portanto é a coisa mais natural. Não há empecilhos de espécie algum para você voltar a ser o que era, voltar ao seu verdadeiro natural. Então, não há dificuldade de espécie nenhuma você conversar com seus irmãos, pois, se são seus irmãos, que dificuldade tem? Nenhuma, porque eles são lá de cima e vocês aqui de baixo. Não tem importância nenhuma. Vocês estão aqui embaixo porque quiseram dar esse passeio, e eles lá ficaram porque não quiseram sair de lá. Vocês tomaram uma forma de corpo diferente, mas ficaram ligados à origem pelo raciocínio, para que com o tempo conhecesse a sua verdadeira origem e se ligasse a ela, e voltando para o mundo de sua origem, o mundo racional. E aí está o conhecimento em suas mãos, para essa realização do seu verdadeiro natural. Com a evidência racional, vê tudo que é de racional, por estar ligada à evidência à energia racional. Está aqui na Terra vivendo, e por estar ligado à energia racional, possuindo a evidência racional, está vendo tudo quanto é de racional. Como aqui na Terra, a evidência de vocês está ligada à energia elétrica e magnética. Então, tudo que estiver ligado à energia magnética e elétrica, vocês veem. Porque a evidência está ligada a essas duas energias. E assim, depois que vocês estiverem ligados à energia racional, desenvolvem a evidência racional. E depois que estiver ligado à energia racional, vê tudo quanto é de racional, por estar ligado à energia do mundo racional. Alcançarão tudo isto mais ligeiro do que pensam. Mas o animal racional é muito apressado. Está pensando que o natural é artificial. Artificial é que executa isto ou aquilo de imediato. Pensa que o natural é igual ao artificial? Não. Artifício é coisa de momento, solucionado no momento. E natural é devagar, é natural. Você, para ser o que é que aconteceu? Você gerou, nasceu, cresceu, e não foi num momento, foi naturalmente. E tudo é assim, ao natural. Planta o caroço, espera germinar, crescer, dar flores, dar frutos. Isso é que é o natural. Mas o bicho humano, acostumado com o artifício, que quer resolver isso, resolve logo. Quer resolver aquilo, resolve logo. Pensa que o natural é assim. O natural vai tomando a forma naturalmente. E para tomar a forma naturalmente, é naturalmente. Crescer naturalmente, reflorescer naturalmente, depois dá a fruta naturalmente, e depois espera madurar naturalmente para poder usar. Mas o bicho humano é imprudente, está acostumado com a vida do artifício,
executa de um momento para outro uma infinidade de coisas precipitadamente. Todos alcançarão, naturalmente. Você não cresceu num dia, então tenha calma. Compreenda o que é natural, entenda o que é natural, saiba o que é natural, para conservar o seu equilíbrio e alcançar todo o bem do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O bicho é imprudente demais, porque está acostumado com o alfabeto artificial. E o natural não é arte, é completamente diferente. Todos alcançarão. É só fazer por onde. Fazendo por onde tem saúde e são prolongados os anos de vida para alcançar tudo. Então você e todos alcançarão. Persistência na leitura para o desenvolvimento do raciocínio naturalmente. O que é natural não tem abalos, não tem impactos. Depois de você e todos preparados racionalmente, você falará com seus irmãos sem abalo, sem susto, sem impacto, tudo naturalmente. Receberá seus irmãos com a maior naturalidade, simplicidade e calma, porque se preparou racionalmente. Está preparado, mas não estando preparado, tem medo, se assusta, causa um impacto, se emociona, se impressiona, porque não está preparado. Depois de preparado, tudo isso desaparece. Não sente o menor abalo, porque a sua natureza já é energia racional e está preparada pela energia racional. Então, o que é da energia racional, do mundo racional, se torna uma coisa natural. Agora, não estando preparado, se assusta, perde a fala, leva um choque. Então, tudo é preciso preparo, e o preparo é naturalmente. Tudo é preciso o preparo para ver o amadurecimento. Então, chega tudo naturalmente, sem você sentir. Mas o bicho é imprudente, porque o bicho vive artificialmente, e o bicho, com a sua imprudência, quer ver logo tudo resolvido. Ah, está demorando. O bicho fica naquela aflição. É preciso conhecer a sua condição de bicho, e depois que estiver amadurecido racionalmente, deixará de querer tudo antes do tempo. Quando pensar como racional, tem calma natural para alcançar o mundo racional. E assim o ponto mais brilhante de toda a humanidade, todos ligados ao seu mundo de origem, vendo tudo existente no seu mundo de origem. Não precisa ser puro, nem limpo, nem perfeito para se ligar ao seu mundo de origem, porque na matéria não há puros, limpos e nem perfeitos, porque a matéria é uma coisa podre, e onde há podridão, não há pureza. O pensamento do bicho, quando pensa como bicho. Ah, eu não alcanço isso. Esse é o pensamento do bicho. Então o bicho sai logo com o seu pensamento de bicho. Ah, a pessoa tem que ser pura, limpa e perfeita, santa, sem defeito. O bicho bota defeito em tudo. Todos alcançarão a volta ao seu mundo de origem. É só fazer por onde. Mas os bichos, quando estão iniciando a leitura, muitos criam em si dificuldades que não existem, devido à atuação maléfica do magnético que está impregnado no corpo de matéria. E assim, hoje, todos conhecedores do princípio e do fim da história da vida da matéria, a solução verdadeira do que são, do porquê assim são, do que foram, e do porquê deixaram de ser o que foram para serem o que são, de onde vieram, como vieram parar aí onde estão, e agora para onde vão, e como vão, e por que vão para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E assim hoje todos sabendo o porquê que assim são, o porquê que assim ficaram, e de onde vieram, e para onde vão. O fim da vida do animal racional na Terra, que não sabiam o porquê que viviam aí, nesse mundo de sofrimento,
e penúria de toda ordem. E assim hoje todos conhecendo a verdadeira forma legítima do seu ser. O mundo racional, a forma legítima, verdadeira de racional, que ficaram aí nessas condições deformados, degenerados e poluídos sem saber porquê. E deserdados de tudo, por não saber quem fez e porque fez tudo da formação desse mundo. Ignoravam tudo, não sabiam coisa alguma. Aí viviam como perdidos, como indigentes, por desconhecerem a causa de tudo, a causa da origem, da verdadeira origem de racional. Então aí nesse panteão de agonia, a vida se tornando um tesouro de horrores, por todos sofrerem na vida, por não conhecerem o porquê da vida, e a vida se tornando um prato de flores mal cheirosas, porque todos sofriam cada vez mais, e as complicações sempre tumultuando tudo, e a vida de todos generalizava-se em tumulto, por viverem sempre preocupados com tudo.